Olá, olá, olá pessoal. Nosso devocional de hoje está muito interessante. Aliás, quando temos a oportunidade de fazer uma reflexão em algum versículo de Provérbios, é sempre bastante interessante. No versículo de hoje, no capítulo 24 de Provérbios, no versículo 8, diz assim: Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Em alguma versão diferente diz: quem planeja o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. Bem interessante essa versão, né? Porque a gente, se tem uma coisa que a gente sempre precisa estar vigilante em nossas vidas, é com mexericos, né? Porque é inevitável, sempre tem circunstâncias que parece que elas mesmas nos conduzem a comentar sobre elas, né, a espalhar. Por isso que nos nossos dias tem muito isso de fake news, né? Porque a fake news está escrito de uma forma tão interessante, tão convidativa, que a gente muitas vezes cede a espalhar informações falsas pela forma que elas foram nos apresentadas, por aquilo que desperta em nós, né? Então, às vezes, se a gente já está com uma tendência para uma carga emocional que já está naquela fake news, a gente já espalha, já potencializa o sentimento que está dentro de nós, e isso é muito perigoso, porque o pecado ele é assim, e o pecado no falar, né, o pecado com as palavras, ele é cometido quando ele já aconteceu várias vezes na mente, né? Por isso que tá assim, aquele que maquina o mal, né? Quem maquina o mal, ou seja, ele fica ali elaborando, fica pensando detalhadamente, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo e aquilo outro. E a forma final como aquilo aparece em alguma atitude, em palavras, é só o resultado do que já surgiu na mente e já desceu para o coração da pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Se a gente navegar em poucas passagens da Bíblia, a gente pode ver isso em duas situações muito gritantes e até contraditórias. No episódio, vamos chamar assim, entre aspas, da Torre de Babel, aquilo foi maquinado, aquilo foi planejado depois de um tempo do dilúvio. E o povo maquinou aquilo e queria juntar forças para construir aquele símbolo que representaria um distanciamento de Deus. E por numa outra situação, a gente tem Judas, quando uma mulher despeja o bálsamo em Jesus, né, unge Jesus, e Judas tem a atitude contrária, né, porque ele fala assim: nossa, mas que perfume caro, né? Poxa, podia ter vendido e dado dinheiro para os pobres, mas quem ficava com a bolsa do dinheiro era ele. Então era por isso que ele sugeriu algo aparentemente bom, mas não tinha nada de bom no fundo, né? Porque isso já nos indica que aquilo já tinha sido planejado, já tinha sido pensado. E o exemplo mais gritante de todos, né? O tempo todo os religiosos planejavam prender e matar Jesus, né? Mas foi no tempo adequado, foi no tempo que ele sabia que isso iria acontecer. Mas isso nunca impediu os religiosos da época sempre planejarem, sempre provarem Jesus, sempre o colocarem
contra as paredes, assim eles pensavam que fariam, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com esses 3 tipos de situações, que elas nos ensinam coisas valiosas, porque a gente tem que tomar cuidado, como no caso da Torre de Babel. Eles já tinham informações, né, que não eram fake news, do que tinha acontecido com o dilúvio, do que tinha acontecido com a terra a respeito disso. E durante anos e anos eles planejaram esse evento, essa construção dessa torre. Isso me deixa uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: o que temos feito com as nossas experiências passadas, sabe? Como temos aplicado o que experiências passadas nos ensinaram? Será que temos aplicado de uma forma tola ou de uma forma sábia? Da mesma forma, a situação de Judas. A gente pode ver que aparentemente o discurso dele estava de acordo com a palavra de Deus, né? Ajudar os pobres, os necessitados. Mas no fundo, ele só estava pensando nele, ele só estava pensando na bolsa de dinheiro que ficava com ele. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação, que às vezes a gente está vendendo uma imagem de que a gente é uma pessoa boa, de que a gente tem comportamentos bons, mas na verdade tem uma frase muito interessante que diz que uma pessoa de mau caráter, ela é capaz de tudo e de até simular uma boa atitude, e era o que Judas estava sugerindo, uma boa atitude, mas lá no fundo já tinha um plano maquiavélico montado. Inclusive podem ser considerados esses e outros sinais que Judas foi um instrumento perfeito para Satanás achar que ia matar Cristo definitivamente na cruz, por causa desse coração malvado, né, maquiavélico. E com a última situação, os religiosos que sempre planejavam uma maneira de prender Jesus antes do tempo, né, porque tem uma frase que diz assim: a gente não crucifica caras legais, né? A gente crucifica ameaças. Então aquelas pessoas que nos confrontam, né? A gente está diante de uma situação, mas confrontar não é usar de grosseria. Confrontar é assim: olha, você está nessa situação, vamos mudar, eu tô aqui para te ajudar a mudar. Mas em primeiro lugar, você precisa escolher mudar. Isso é confrontar. Muitas vezes isso tem tomado uma repercussão muito negativa dos nossos dias. A gente tem vestido esse lance de eu estou te confrontando para te ajudar, mas na verdade a gente está vestindo isso, igual Judas, de um discurso positivo, mas só está escondendo o nosso coração grosseiro, o nosso coração bruto, o nosso coração pecaminoso por trás de um discurso. E esses religiosos é o resumo das outras 2 situações. Por quê? Porque eles usavam a aparência de servir a Deus, a aparência de cumprir a lei de Deus, mas usavam esse próprio instrumento para tentar matar o Filho de Deus, né? Sabe? E Jesus realmente, ele se entregou, mas no tempo adequado, no tempo necessário. Mas eles queriam botar esse plano sempre antes do tempo, porque Jesus sempre os ameaçava, sempre ameaçou o sistema maquiavélico deles, o sistema altamente egoísta que eles criaram naquela religião. E muitas vezes isso perpetua, isso dura até os nossos dias de hoje. Muitas vezes a gente está vivendo essa aparência de religião, está vivendo essa aparência que se importa com as coisas de Deus, mas lá no fundo a gente está pensando só na gente mesmo. A gente está pensando: poxa, eu escuto tanta gente falando que Deus vai prosperar, Deus quer te fazer feliz, Deus vai realizar seus sonhos. A gente só escuta isso. Mas quando a palavra de Deus, que é a palavra viva, a única palavra viva,
vem e nos confronta em nossas palavras, em nossos pensamentos, e confronta o nosso coração mau, o nosso coração depravado. A gente não quer dar ouvidos ao Espírito Santo, a gente não quer dar ouvidos à voz de Deus em nossas vidas. Acho que dos 3 exemplos, como eu falei, vestir uma aparência que se importa com as coisas de Deus é a pior maneira de viver da forma que o versículo nos ensina. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Já pensou? No dia derradeiro, a gente chegar diante do Senhor e Ele falar assim: não, você vestia uma aparência de religião, mas na verdade você usou até mesmo a religião para pensar só em você mesmo, para pensar só nas coisas que você queria conquistar naquela vida na terra. E de fato isso irá acontecer, porque a própria Bíblia nos revela que isso vai acontecer, que naquele dia pessoas vão chegar diante de Jesus e falar assim: nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome. E Jesus vai responder: afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas e como está sendo a prática dessas nossas escolhas. Eu confesso que é tentador muitas vezes, porque as situações são muito difíceis, as circunstâncias são más, mas a gente não acaba tendo a sabedoria de aproveitar a cada instante, mesmo os dias sendo maus. Sabe, a gente precisa compreender que a cada dia basta o próprio mal. Por que eu e você escolheríamos ser esse planejador de intrigas, esse planejador do mal? Porque se cada dia basta o próprio mal, precisamos refletir constantemente nisso e constantemente nos perguntar como temos vivido.